Bom dia, querido, tudo bem com você? Quero convidar você a pegar sua Bíblia, já estou com a minha Bíblia aqui aberta. O texto para a reflexão de hoje é um texto que causa talvez muitas dúvidas para alguns e que hoje eu quero convidar você a ter o entendimento correto à luz da Bíblia, tá bom? Então, nós vamos meditar em 1 Coríntios capítulo 13, o verso 1 e o verso 3. E para meditar nesse texto, eu vou lançar uma pergunta. A pergunta é: a língua dos anjos existe? O que você acha? O que a Bíblia diz? Veja só, em 1 Coríntios 13, verso 1, apóstolo Paulo escreveu assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E aí no versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que você acha? Existe a língua dos anjos? Amigo, aqui apóstolo Paulo, ele não está afirmando que existe a língua dos anjos. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma conjunção adversativa. Você percebe que ele diz assim, ó, ainda que eu fale. Se ele estivesse afirmando no versículo 1, ainda que eu fale a língua dos anjos, né, dos homens e dos anjos, no versículo 3 ele continua dizendo assim, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado. Ou seja, se o versículo 1 tivesse uma afirmação disso, o versículo 3 também estaria dizendo assim, ó, para que você seja um cristão verdadeiro, você teria que entregar o seu próprio corpo para ser queimado por Jesus, fazer um sacrifício por Jesus. Então a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma conjunção adversativa, ou seja, ele está fazendo uma ideia, ele está apenas ilustrando essa situação e não afirmando como alguns costumam dizer e fazer, tirar esse entendimento da Bíblia. Querido, eu peço que antes que você afirma, faça de um texto até uma religião, eu quero pedir para que você tenha cuidado, estude mais a Bíblia, né? Quer saber tudo sobre aquele assunto? Pega vários ou todos os textos que a Bíblia fala desse assunto, estuda sobre ele e pede para que Deus te dê uma ilustração correta disso, tá bom? Então a gente percebe aqui que isso aqui não está correto quando eu digo que eu falo a língua dos anjos, até mesmo porque os próprios anjos, quando eles apareceram e surgiram, se você for para Apocalipse 21, versículo 8 e 9, o anjo que surgiu para João ali, o anjo falou a língua que João compreendia. Então percebe que o próprio anjo falava a língua do ser humano, uma língua que era compreendida. Então por que o ser humano tem que falar uma língua dos anjos para que uma língua que não é compreendida? Então que a gente possa estudar mais a Bíblia e compreender melhor a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa luz, que o Senhor possa continuar nos dando sabedoria e compreensão para compreender melhor a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe nesse dia de hoje e por toda a eternidade. Amém?